Olá, somos Samuel Alves e Fátima Elisângela, alunos de licenciatura da computação pela UES/UAB, no Polo de Boa Viagem, Ceará. Hoje apresentaremos a primeira aula sobre introdução da linguagem de programação. Já parou para pensar que tudo à sua volta foi programado por alguém? O computador que você usa, o celular, o aplicativo de mensagens e até mesmo os comandos do seu carro. Vivemos em uma era de evolução acelerada da tecnologia, se fazendo cada vez mais necessário o uso das linguagens de programação em diferentes contextos. Mas afinal, o que é programação? Como uma máquina é capaz de entender um comando criado por um humano? Essas e outras perguntas nós responderemos nesse artigo. O que é programação básica? Para que os computadores, os celulares, entre outros dispositivos e ferramentas entendam o que queremos e realizem os comandos, é necessário todo um procedimento prévio. Primeiramente, programar é elaborar e planejar algo a ser criado. Feito isso, é preciso se comunicar de alguma forma com as máquinas, definindo como elas irão se comportar e responder às necessidades humanas. Isso ocorre através das linguagens de programação. Basicamente, programar é planejar, elaborar e criar programas, aplicativos ou eletrônicos, visando atender às necessidades da sociedade. O que é lógica de programação? Em nossa rotina diária, ao realizarmos alguma ação, muitas vezes precisamos seguir um passo a passo. Por exemplo, ao acordar, arrumamos a cama, nos deslocamos até a cozinha, fazemos o café, mexemos um ovo, sentamos na cadeira, tomamos o café da manhã e, por fim, lavamos a louça. Essa sequência de ações ainda pode ser quebrada em pedaços ainda menores, criando mais etapas que precisarão ser cumpridas. Na programação funciona da mesma forma. Através de um raciocínio lógico, desenvolvemos uma sequência de ações que devem ser realizadas que nossa aplicação funcione de maneira correta. Conceitos usados no aprendizado de programação. Ao iniciarmos os estudos em programação, por mais que existam diferentes linguagens, os conceitos básicos são os mesmos. É de suma importância entendê-los visando construir uma base sólida de aprendizado. Na área a seguir, veremos alguns desses principais conceitos utilizados no mundo do desenvolvimento. Algoritmo. Vimos anteriormente que é necessário seguirmos uma sequência de passos ao desenvolver um programa. Essa sequência, que possui o objetivo de realizar uma tarefa específica, é o que chamamos de algoritmo. Variáveis constantes na programação. Já sabemos que precisamos desenvolver os algoritmos usando a lógica de programação. Porém, como lidamos com os dados e informações da nossa sequência? Para resolver esse problema, existem as variáveis e constantes. Estas são utilizadas para armazenar os valores referentes a um dado. Além disso, na programação existem diferentes tipos de dados. São eles: int, que é valor numérico de tipo inteiro; float, valor numérico do tipo decimal; double, valor numérico do tipo decimal de precisão dupla; char, é um caractere do tipo texto; string, conjunto de caracteres do tipo texto; boolean, representa os valores de verdadeiros ou falsos. Operadores matemáticos usados na programação. Esse conceito é bem básico e se assemelha muito ao que aprendemos na escola. Ao desenvolvermos um software, utilizamos operadores matemáticos o tempo todo para resolvermos diversas situações, inclusive as operações. Seguem as mesmas regras das expressões matemáticas, seguindo a lógica dos parênteses, potencialização, raiz quadrada, entre outros. São eles: adição, representado pelo sinal de mais; subtração, representado pelo sinal de menos; multiplicação, representado pelo sinal do asterístico; e divisão, representado pelo sinal de barra. E o mod, representado pelo sinal de porcentagem, retorna o resto de uma divisão. Operadores de comparação na programação. Utilizamos os operadores de comparação para analisarmos uma condição imposta em nosso código, retornando sempre verdadeiro ou falso. Seu uso é bem comum, principalmente para verificar o tipo entre dados ou números. São eles:
Maior representado pelo símbolo do maior. Maior igual pelo símbolozinho do maior igual. E o menor representado pelo símbolo menor. Menor igual representado pelo símbolo menor ou igual. Igual representado pelo símbolo igual. Diferente representado pelo símbolo exclamação igual. Operadores lógicos. Existem situações mais complexas em nossos códigos que são necessários verificar e analisar os dados, retornando um verdadeiro ou falso através da lógica. Para isso, utilizamos os seguintes operadores. No caso, os dois símbolos, né, que é entre parênteses que é igual. Esse operador retorna verdadeiro apenas quando todas as condições são verdadeiras. Barra, abre parênteses ou fecha parênteses, igual, diferente do anterior. Esse operador retorna verdadeiro quando pelo menos uma das condições é verdadeira. E o exclamação, abre parênteses, negação, fecha parênteses. Esse operador retorna o oposto do valor analisado. Por exemplo, se um valor for verdadeiro, utilizando o operador de negação, ele se tornará falso. Estruturas condicionais e de repetição. Existem diversos momentos no desenvolvimento das nossas aplicações onde sentimos a necessidade de executar o mesmo comando diversas vezes para diferentes elementos. Para que isso ocorra, é necessário utilizar o if, entre parênteses, se e else, se, entre parênteses, se não, fecha parênteses, para criar as condições de validação e verificação das informações. Modularização, que é igual a funções e procedimentos. Quando lidamos com projetos do mercado de trabalho, é preciso definir e modular a estrutura das nossas aplicações. Dessa forma, dividimos a mesma em blocos menores, partilhando as responsabilidades, reutilizando códigos e facilitando a manutenção quando necessária. Isso só é possível devido às funções e procedimentos. A primeira é um conjunto de comandos com o objetivo de realizar uma tarefa determinada. Já os procedimentos são bem semelhantes, porém não possuem nenhum retorno. Podem ser utilizados para mostrar uma mensagem de console no navegador, por exemplo. Olá, me chamo Samuel. Bom, vamos dar continuidade aqui com o item Boas Práticas de Programação. Na programação, existem diversas boas práticas a serem seguidas. Isso ocorre para facilitar o trabalho em equipe e criar uma padronização nos projetos. Entre essas boas práticas, as principais são: legibilidade. Os códigos devem ser legíveis para qualquer desenvolvedor entender. Código limpo. Devemos criar códigos objetivos e limpos. Essa prática está diretamente ligada com a questão da legibilidade. Nomes descritivos. Os nomes das nossas variáveis, constantes e funções devem ser claros e descritivos. Atenção ao criar comentários. Não crie comentários desnecessários nos códigos. Isso pode acabar afetando a legibilidade do mesmo. E por fim, a indentação. Nossos códigos devem ser indentados. Dessa forma, conseguimos identificar os blocos e escopos. Termos comuns, técnicos ou não. Assim como em outras áreas, no meio da programação existem diversos termos que precisamos nos habituar. Entre os principais estão front-end, que é o desenvolvedor que trabalha com a parte visual das aplicações, onde o usuário interage diretamente. Temos o back-end, desenvolvedor que trabalha com a parte de armazenamento e segurança dos dados numa aplicação. Temos o full stack, desenvolvedor que atua tanto na parte do front-end quanto no back-end, ou seja, lida com a área onde o usuário interage diretamente, mas também cuida da segurança e do armazenamento dos dados. Temos também o app, são serviços desenvolvidos para que os softwares acessem e atualizem as suas funcionalidades. Geralmente possuem informações referentes a algum tipo de dado. Por exemplo, existem apps que disponibilizam o clima, o tempo de sua região em tempo atual, no caso, em tempo real.
Temos também o branch, são as ramificações de um repositório, onde armazenamos os nossos códigos. Temos o bug, é um erro de código, no que podemos estar causando um comportamento indesejado. Temos o debugar, o ato de debugar é analisar e resolver os bugs presentes em um código. A array é uma estrutura de armazenamento de diferentes tipos de dados. Temos codar, é o ato de escrever um software, um programa ou um simples código. E por fim temos também diretórios, são as pastas do nosso computador, são estruturas de organização de arquivos. Trabalhando como programador. Em sua rotina no mercado de trabalho como programador, você será responsável por criar aplicações, softwares que solucionem problemas e carências da sociedade de um modo geral. Na programação, existem algumas áreas de atuação, sendo as mais famosas, como já listado acima, o desenvolvedor back-end, o desenvolvedor front-end e o desenvolvedor full stack, e o desenvolvedor mobile. E quando a gente entra nessa linha de programador, é muito comum você pensar: quanto ganha um programador? Atualmente, segundo os dados da Geek Hunter, a média salarial é de R$8.000. Em um nível júnior, os salários estão na faixa de R$3.000. Porém, para um nível sênior, as bonificações podem ultrapassar a casa dos R$20.000. Trabalhar como programador tem suas exigências, bem como lógica e resolução de problemas. Um bom programador deve ser capaz de pensar de forma lógica e analítica para encontrar soluções para problemas complexos. Paciência e perseverança. Eu acredito que essa tenha que vir bem arraigado no programador, né? Que a programação pode ser um processo demorado e exigente. Um bom programador deve ser capaz de manter a calma e continuar trabalhando até que uma solução seja encontrada. Habilidade de comunicação também é um ponto bastante requerido. Um bom programador deve ser capaz de se comunicar claramente com outros membros da equipe e explicar o seu código de forma clara e precisa. Conhecimento técnico. Um bom programador deve ter conhecimento sólido de linguagens de programação, sistemas operacionais e ferramentas de desenvolvimento. Um bom programador deve ter curiosidade e disposição para aprender. A tecnologia está em constante evolução e um bom programador deve estar disposto a aprender novas habilidades e se manter atualizado com as tendências da indústria. Criatividade e pensamento fora da caixa. Um bom programador deve ser capaz de pensar de forma criativa e encontrar soluções inovadoras para os problemas. E por fim, atitude positiva e trabalho em equipe. A programação muitas vezes é um trabalho em equipe. Um bom programador deve ser capaz de colaborar com os outros membros da equipe, ser proativo e ter uma atitude positiva. Bem, esperamos que essa aula tenha sido bastante esclarecedora e que você possa estar ciente de que a programação exige que você esteja em constante evolução e exige também que você seja paciente, curioso e criativo. Bons estudos!